Vamos cortar e costurar mais um conjuntinho aqui comigo. Olha só, comecei, gente, dobrando o tecido ao meio, auréola com auréola. Posicionei todas as partes do molde que são duplo, que é para cortar 2 vezes. Posicionei em cima do tecido e comecei cortando, tá certo? Essa parte é simples, é só posicionar o molde em pé. Todos eles estão mostrando qual é a posição que você deve colocar. Eles têm todas as descrições em cima, por escrito. Então, quando você receber seu molde, você vai ver. Todas as descrições estão escritas no seu molde. Qual a posição você vai colocar em cima do tecido, tá certo? Então, fiz isso aí. E vou cortando todo o tecido, tá certo? Pronto, cortei as partes que são duplas. Agora eu abri o tecido, dobrei ao meio para cortar a parte da camiseta. Ó, aí no molde a camiseta tá aberta, mas eu vou disponibilizar para vocês ela em uma parte só, porque já economiza a quantidade de papel, tá certo, gente? Então ela vai ser disponibilizada nos moldes, assim, cortada ao meio, para que você posicione no tecido dobrado, tá certo? Desse modo economiza mais papel para você que vai imprimir, tá bom? Enquanto eu tô cortando, já cuide, já vai se inscrevendo aqui no meu canal, comenta aqui, pode tirar suas dúvidas aqui comigo nos comentários ou então mandando para mim mensagem no WhatsApp que eu vou ter todo o prazer de responder, tá bom? Pode perguntar, que o suporte é diretamente comigo, viu, gente? Pronto, cortei frente e costa da camiseta. Agora eu vou cortar a pala, essa aí é o cos, né? O cos frente e o cos costa da bermuda. E essas tiras aí compridas são as tiras do viés. Esses viés na cor preta são os viés da camiseta. O viés da gola e o viés da cava. O viés da cava aí é para cortar 2 vezes, tá certo, gente? Mas não se preocupe que na modelagem tem dizendo a quantidade de vezes que é para cortar, se é uma, se é duas, tudo tem dizendo no molde, nem precisa se preocupar. Mas, como eu já falei, qualquer dúvida é só me perguntar. No WhatsApp eu tiro todas as suas dúvidas. Esse conjunto é o conjunto de bermuda com camiseta, com viés no bolso, viés de outra cor que eu digo, viés destacando. No bolso e na barra da bermuda. Esse conjunto também tem viés na camiseta, mas o viés é da mesma cor, então não destaca. Já o da bermuda é de outra cor, então fica destacando. Fica lindo, gente, esse conjunto. Eu usei para cortar esse conjunto mais ou menos 1,70 m de tecido. Mas eu cortei a ele no tamanho 44. Provavelmente para o tamanho maior, para tamanhos maiores, vai em torno de 2 metros a 2,5 m de tecido, tá certo? Olha só, eu cortei no tecido neoprene, que ele tem um pouco de elasticidade. Agora eu tô usando a outra cor, usei a cor mostarda, para cortar o viés, que a bermuda ela tem o viés de outra cor. Eu tô cortando na cor mostarda, mas você usa a cor que você preferir. Se você não quiser um viés que destaque, você coloca o viés da mesma cor ou não coloca viés, vai de seu gosto, viu, gente? É só no lugar do viés fazer uma bainha na bermuda, tá bom? Tranquilamente, vira e faz a bainha. Agora eu acho que o charme desse conjunto é o viés. Então, pronto, agora vamos embora pra máquina de costura costurar. Comecei fechando o ombro da camiseta. Fechei um lado, agora o outro lado, na overlock. Para esse conjunto eu vou usar somente a overlock e a máquina reta, tá certo? Quem não tiver overlock pode usar a máquina reta, lembrando de colocar fio de overlock na bobina, viu, gente? Porque esse tecido tem um pouco de elasticidade. Para não arrebentar quando você for vestir, lembre-se sempre, quando for costurar na máquina reta, a doméstica ou a industrial, coloque fio de overlock na parte da bobina, tá bom?
Se você não tiver overlock, você vai fazer o acabamento com zigue-zague na máquina reta doméstica. Olha só. Aí eu já costurei já a camiseta e já tô na bermuda. Essas são as costas da bermuda. A camiseta eu costurei os 2 ombros e as 2 laterais e reservo. Agora a bermuda, tô fechando o fundo, no caso o gavião. Fechei o gavião das costas, agora tô fechando da frente e vou posicionar o bolso. Olha só, observe como eu vou posicionar o bolso, porque ele vai ter o viés. É só colocar, olha só. O bolso pro lado de dentro, estão vendo? Normalmente a gente prega o bolso pro lado de fora e vira, né? Nesse caso, você vai pregar ele pro lado de dentro, olha só, olha, gente, bem direitinho como eu tô fazendo. Coloque ele pro lado de dentro, já na posição certinha. Olha o lado direito do tecido, viu, gente? Para não colocar direito com avesso, olhe sempre o lado direito do tecido para que fique certinho. Senão, você vai ter que desmanchar sua costura e refazer. Para não perder tempo, é só observar os lados do tecido, direito e avesso. Agora, eu costuro o bolso na lateral e no fundo, somente. Só para unir e ficar mais fácil quando a gente for pregar a lateral da calça. Mesma coisa eu faço do outro lado. Pego o bolso, posiciono ele, ele vai se encaixar direitinho. Se você estiver usando o lado certo do bolso, ele vai se encaixar direitinho. Essa é uma dica para você não errar quando for fechar, unir os 2 lados do bolso. O bolso e o forro dele. Pronto, já uni os bolsos. Agora eu vou pro cós. O cós, vocês sabem do truque que eu tenho, né? É só, ó, dobrei o cós ao meio, o cós das costas, medi o elástico e aumento mais 4 dedos e corto. Essa é a medida do elástico. Gente, se você seguir essa medida, você não vai errar. Olha só, agora eu dou um pique na metade do cós das costas, só para posicionar o elástico e ele ficar dividido por igual, distribuído por igual. Nesse pique eu posiciono o elástico, viro e costuro. Tô fazendo isso no overlock, mas não precisa ser exatamente, pregar o elástico exatamente no overlock. Pode ir fazer na reta, viu, gente? Porque eu já tô aqui no overlock, eu adiantei essa parte na própria overlock. Mas você pode pregar esse elástico na costura reta. Agora eu fecho esse canal onde tá o elástico sem costurar por cima do elástico. É só para fechar, unir o tecido, tá bom? Do cós. Não costure por cima do elástico. Você vai costurar por cima do elástico quando for pra reta, pra distribuir todo por igual, ele ficar franzido por igual. Tá certo? Agora vamos embora pra reta. Na reta eu comecei com a camiseta, olha só. Na cava eu dou uma aberturinha pequenininha de mais ou menos um dedo, no ombro também e do outro lado da cava também, para posicionar o viés. O viés eu não vou colocar com aparelho de viés, gente, vou colocar no manual para que vocês que não têm aparelho vejam como é que faz. Mas quem tiver o aparelho de viés já vai direto no aparelho, que é rapidinho. Só colocar o aparelho na própria reta ou então na galoneira, se você tiver a máquina galoneira. E o viés já vai sair todo certinho. Aí eu vou aplicar no manual, tá certo? Olha só, posicionei o viés. A dica é, comece aplicando o viés do lado avesso para o direito. Aí eu comecei aplicando do direito para o avesso. Mas a dica é, aplique do lado avesso para o direito. Por quê? Se a costura ficar escapando no viés, vai ficar escapando do lado avesso e não tem problema. Mas se você começar a aplicar do direito para o avesso, ele vai ficar escapando, se caso escapar, vai ficar escapando para o lado direito a costura. Então não fica bonito, você tem que desmanchar e refazer. Olha só, apliquei toda a tira do viés, agora eu vou dobrando e costurando, ó. Dobro uma vez, dobro outra e vou costurando. Todo o viés, ele vai ficar todo aplicadinho de forma manual. Estão vendo? Para quem não tem aparelho, não precisa se desesperar, não precisa se preocupar. Você pode ter o seu viés também.
E fica como viés profissional. É só ter calma, observe se a costura tá passando por cima da costura de baixo. Se não tá escapando, vá fazendo e olhando. Olha só, já apliquei um lado. Faço a mesma coisa no decote e na cava do outro lado também, ó. Dei aquela aberturinha, posiciono a tira. Vou fazer novamente a mesma coisa aí, gente. Posiciono a tira do lado avesso da camiseta. Olha só. Costuro a tira todinha no viés. A costura, você costura mais ou menos a largura de meio centímetro da borda do tecido pra dentro. Agora viro e viro novamente, olha só como eu faço. Viro novamente e vou costurando. Estão vendo como é? Não estica o tecido para o viés não ficar torcido, gente. Não estira o tecido. É só virando sem puxar, sem estar esticando o tecido. Porque esse tecido tem um pouco de elasticidade. Se você ficar puxando o tecido, vai ficar uma cava maior que a outra. Se ficar puxando o tecido, vai ficar uma cava maior que a outra. Além de torcido, fica feio. Então, você vai ter que desmanchar e fazer novamente. Tá certo? O segredo é esse, é não puxar o tecido. É só dobrar, dobrar outra vez e costura. Com calma, devagarzinho que vai dar certo. Pronto, agora que eu preguei o viés das duas cavas e o decote, agora eu vou fechar, fazer o acabamento no final do viés. É só unir os dois, ó, e passar a costura reta. Isso no decote e nas duas cavas, tá certo? No final do viés é só fechar, gente, e passar a costura reta. Porque assim fica bem presinho, depois você passa no overlock, só o acabamento fica perfeito. Quem não tem overlock, passa a costura reta. Lembre-se de fazer aquele retrocesso para prender bem a costura, depois passa o zigue-zague quem não tem overlock, tá bom? Olha só, dou aquele retrocesso para prender bem. Corto o excesso, que é o que sobrou do viés. E aí eu já posso reservar que eu vou passar o acabamento no overlock. Agora eu vou fazer o cós. O cós já tá boa parte adiantada que eu fiz na overlock. Aí eu vou prender o elástico dentro do canal, tá certo? Vou fazer 3 costuras por cima do elástico, estirando bem, certificando de que o elástico tá bem distribuído, bem retinho, não tá torcido. Que aí sim o cós fica perfeito e todo franzido por igual. Passei a primeira costura e vou passar mais 2 costuras. Para esse cós, eu usei elástico de 4 centímetros. Gente, eu sempre uso elástico de 4 centímetros, que eu acho que para mim é o ideal. Nem fica grosso demais, nem fino demais. Sempre uso elástico de 4 centímetros. Para todas as peças que eu faço, é elástico de 4 centímetros. Ó, passei a segunda costura e agora eu vou passar mais uma, que eu prendo bem o elástico. O elástico fica perfeito, esse cós fica perfeito, viu, gente? Bem rebatidinho. Pronto, olha só como ficou. Agora eu vou pregar o lado do cós da frente no cós das costas. É só, o cós da frente ele tem tipo que um Vzinho na lateral, eu posiciono no meio, dobro e costuro. Vou prender a lateral. Faço isso dos dois lados, viu, gente, do cós. A linha escapou, arrumei aí e preguei. Agora do outro lado, mesma coisa. Posiciono o cós das costas bem no meio do cós da frente, dobro, envolvo e costuro. Prendi todinho, estão vendo? Tá preso a lateral. Agora, olha só. Vou colocar o viés que tem no bolso. O viés é de outra cor, viu, gente? No bolso da bermuda. Ó, prendi, dobro e dobro mais uma vez. Lembrando que o ideal é colocar o viés, começando a pregar o viés do avesso para o direito.
Porque se por acaso a costura de baixo ficar escapando a linha, escapando a costura, fica pro lado avesso e não fica pro lado direito, tá certo? Olha só como fica perfeito. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, do bolso da bermuda. E olha só como ficou. Pronto, agora eu vou pregar o bolso na lateral, prender as laterais do bolso, a lateral e a parte de cima, pra quando eu for unir frente com costa da bermuda, não fique escapando o bolso, viu, gente? É só posicionar o bolso direitinho, o bolso já tá pregado, eu só vou unir a parte de cima do bolso na bermuda e a parte da lateral. Pronto, já uni o bolso, agora é só colocar a parte das costas por cima da parte da frente, ó, não esquecendo de posicionar direito com direito do tecido e unir as laterais e o fundo da bermuda. Simples, simples, gente. Ó, uni um lado, agora eu vou unir o outro lado, costurar o outro lado da bermuda. Ó, esse tecido é um pouquinho mais grosso, é só dar uma puxadinha atrás pra ajudar, pra não ficar empancando a máquina. Uni o outro lado, agora eu vou unir o fundo. Agora eu vou colocar o cós. Ó, é só posicionar a lateral da bermuda. Certifique de que você tá colocando do lado certo, viu, gente? Se o cós da frente tá virado para frente da bermuda e o cós das costas, o lado do cós das costas tá virado pro lado realmente das costas da bermuda, para não ficar frente com as costas ou costas com a frente, senão você vai ter que desmanchar e refazer. É só antes de posicionar o cós na bermuda, ver se você tá pregando costa com costa e frente com frente, tá certo? A parte das costas tem elástico e a parte da frente é reta. É só observar isso para você não errar. Caso erre, é só desmanchar e fazer novamente. Ó, eu vou distribuindo e vou pregando. Quem tiver alfinete, alfineta que eu acho melhor para ficar distribuído por igual. O franzido vai ficar todo por igual, acho melhor alfinetar. E até porque, como são 3 tecidos, os 2 tecidos do cós mais o tecido da bermuda, não corre risco de ficar escapando a costura. Então, é melhor alfinetar. Eu não alfinetei porque eu já tenho uma certa experiência de tanto que eu faço. Não alfinetei, mas eu aconselho que você alfinete, viu, gente? E pronto, já tá pronta a bermuda. Agora a gente vai, olha só o bolso como ficou. Agora a gente vai, essa parte aí é a camiseta. Eita, olha a camiseta, passei o acabamento na lateral onde eu tinha passado a reta, eu já tinha esquecido. Olha só, acabamento do ombro também, passei overlock. E o acabamento da outra lateral, que são as duas laterais e o ombro, onde a gente colocou viés. E esse é o acabamento lateral, tá certo? Da camiseta. Depois eu passo a overlock em toda a bainha,
Pra depois fazer a bainha na reta, viu? Isso aí é só acabamento. Pronto, agora vamos pra reta. Agora eu vou colocar o viés da bermuda. Eu dou uma aberturinha pequenininha de mais ou menos um dedo na parte do fundo da bermuda, na barra do fundo, viu, gente? Quer dizer, no meio, entre perna. Lá na barra, dou só uma aberturinha, porque eu vou colocar o viés da bermuda. O viés da bermuda é em outra cor, com o mesmo tecido. Eu usei para essa bermuda, foi a malha neoprene, né? Isso que chama neoprene, que é aquela malha grossa. Ó, sempre começando a pregar o viés da parte do avesso para o direito, para que fique muito bem feito o acabamento. Agora viro novamente e começo, ó, pregando o viés, fechando o viés. Olha só. Vou fazer isso dos dois lados da barra da bermuda, viu, gente? Virando devagarzinho, sem repuxar o tecido. Deixe o tecido à vontade, é só virar sem estar esticando. Senão vai ficar torcido e ondulado. Vai costurando devagarzinho, sem repuxar. Olha só, já preguei de um lado. Agora eu fecho aqui, ó. Prego bem o viés na reta. Só dou aquele retrocesso para prender. Depois na overlock eu faço esse acabamento. Agora eu vou pregar o viés do outro lado. Mesma coisa que eu fiz desse lado, eu faço do outro lado. Dou uma aberturinha de mais ou menos um dedo, posiciono o viés do avesso para o direito. Eu vou pregando primeiro, ó, tira. A distância é de mais ou menos meio centímetro da costura. Tá vendo? A largura da costura, né, do tecido. É de mais ou menos meio centímetro, gente. Pronto, agora eu vou fechando o viés, olha só. Dobro mais uma vez. Pronto, essa já é a última parte. Depois que eu passar todo esse viés, que eu rebater todo esse viés, eu vou lá para a máquina overlock e faço o acabamento nessa costura que eu fiz fechando o viés, tá certo? De um lado e do outro, no entreperna da bermuda. E depois vai estar pronta a minha bermudinha já para vestir. E aí, gostaram? Simples de fazer, não é? Então, já aproveita, já se inscreve no meu canal, comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer dica que você quiser dar. Vai ser muito bem-vinda, tá certo? Se tiver mais alguma dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp. O número está aqui na descrição do meu canal e no meu perfil também no Instagram. Pode me chamar que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Se você quiser adquirir o molde, vou estar disponibilizando também. Lá na descrição do canal vai estar o link do meu WhatsApp. Você me chama que eu trago o molde para você também, do tamanho 40 até o 48, tá certo, gente? E olha só, terminei. Aí nessa partezinha eu vou passar overlock. Nessa parte eu vou passar overlock, já é o acabamento final e tá pronta a peça. Ah, a bainha da camiseta. Que ainda faltava. Miriam, presta atenção. Olha só. A bainha que eu já tinha passado a overlock. Agora eu só viro e faço a bainha da camiseta. Eu virei na largura de mais ou menos 1,5 cm.
Não esquecendo de colocar o fio na parte da bobina e a linha na parte de cima, tá vendo? Pra ficar com elasticidade, tá certo? Tá pronto o nosso conjuntinho. E vamos embora vestir. E olha só o resultado, gente. Eu com viés no bolso e viés na barra. Estão vendo a bermuda? Olha só como ela veste bem. A camiseta tem viés também, mas o viés é da mesma cor. E aí, gostaram do conjuntinho?